Fala, minha galera! Tudo certo com vocês? Vamos para mais uma aulinha então, agora uma aulinha para continuar essa nossa transição de Idade Média para Idade Moderna, a formação dos Estados Nacionais modernos. Nossa! Gente, vamos entender o que está acontecendo. Nós estávamos num período de Idade Média, né? O período do feudalismo, né? O período das relações servis, né? Um período que não temos comércio. Só que depois que aconteceram as cruzadas, tem aula de tudo isso no nosso canal, procura aí que tu acha, tá? Depois que aconteceram as cruzadas, nós vamos ter uma abertura do mar Mediterrâneo, um crescimento do comércio, e então a gente vai ter o início, né, de um pré-capitalismo. O que é um pré-capitalismo? É um capitalismo muito arcaico, né? O início das trocas comerciais, é o início, né, da circulação de moeda corrente. Então, a gente vai estudar isso mais a fundo depois, tá? Mas só para a gente entender que tem uma nova ordem econômica surgindo. E quando surge uma nova ordem econômica, nós precisamos olhar para a nossa ordem política e ver se ela condiz ou não condiz. E o feudalismo não condiz em nada com a nova ordem econômica surginte, né? Não condiz em nada com esse pré-capitalismo, tá? E aí o que vai acontecer? A burguesia não está satisfeita com essa situação toda de feudalismo, relações servis e essa situação de controle da Igreja Católica. Então a igreja ela vai acabar caindo aos poucos e a burguesia ela vai procurar maneiras de se efetivar, procurar maneiras de crescer. É isso que a gente precisa entender para a gente começar a aula de hoje, tá? Então vamos começar. Que loucura que são essas células? Que coisa é essa, velho? Esses discos voadores aí, que é isso, meu amigo? Tá, vou explicar para vocês. Aqui na esquerda nós temos feudos e as estrelinhas são os burgos, né? Isso daí a gente viu na aula de renascimento comercial e urbano, tá? Aqui nós temos os feudos e os burgos, e quando a gente vai ter então essa formação do Estado moderno, essa centralização política, nós vamos ter um grande Estadão, tá? Não o jornal, né? Não aquela revista, o Estadão, não. A gente vai ter um grande, né, círculozão que vai ser o Estado Nacional moderno. Então aqui é descentralizado e aqui é centralizado. Descentralizado porque não tem uma pessoa que organize tudo, tá? Cada um manda em si. Centralizado na figura do rei. Beleza? Vamos entender mais um pouco como foi esse processo. Os estados nacionais modernos, eles também podem ser chamados, tá, gente, de países. É o que a gente conhece como país. Tranquilo? Só que o país de hoje, né, na maioria das vezes, ele é um pouco mais desenvolvido, mais complexo do que o país que surgiu, tá, na Idade Média, na Idade Moderna. Tranquilo? Então a gente vai ter esses estados nacionais modernos sendo formados. É uma centralização, né, uma centralização política na figura do rei. Beleza? Agora o rei não vai ser mais o rei da Idade Média que não fazia nada e quem mandava era o senhor feudal. Agora o rei é o cara que manda. O rei é o cara que organiza tudo, né? O rei é o soberano. A gente vai ter uma relação de soberania, onde o soberano, o rei, ele faz o que ele quer, ele governa para si, ele faz o que ele acha melhor para o país dele. Os súditos, eles têm que obedecer o rei, certo? E aí o rei, ele vai precisar fazer algumas coisas nessa nova empreitada dele, né? Ai, gente, né? Tava tão boa minhas férias. Tava aqui de boa no Palácio Real comendo azeitona, coçando o umbigo. Agora eu tenho que organizar as coisas. Mas beleza, vamos que vamos, né? O rei ele precisa organizar o seu território, certo? Ele precisa dizer, ó, isso aqui é minha terra, isso daqui não é minha terra, isso daqui é a terra do fulano, isso aqui é minha terra. Beleza, né? Ele precisa organizar entre os nobres, né? Ele precisa dizer, ó, isso aqui é a terra do duque tal, isso aqui é a terra do conde tal, isso aqui é a terra do visconde, certo? Ele precisa organizar o território. Ele precisa organizar o idioma. O que é isso, cara? Vai ter aqui digamos, eu tô aqui na França, vai ter gente falando espanhol, gente falando latim, gente falando português, gente falando anglo e saxão. Eu não entendo nada, né, velho? Não. Vai ser um idioma, o idioma oficial do nosso país, certo? Ele vai organizar as leis, a gente vai ter uma jurisprudência, né? O nosso país vai ter leis e uma justiça sensata, uma justiça coerente, uma justiça pré-escrita, né? Não vai ter direito consuetudinário, que é o direito boca a boca, isso não existe no Estado Nacional, a gente precisa de tudo organizadinho, certo? Ele vai organizar os pesos e medidas, né? Para não dar confusão. Isso aqui interessa a quem, principalmente?
A burguesia, né? A burguesia ela precisa dos pesos e medidas organizados para poder fazer as trocas com mais facilidade, né? Não vai trocar algo em quilograma por algo em tonelada, porque senão isso dá muita confusão, certo? A burguesia também quer moeda, né? A gente quer uma moeda única para poder facilitar as nossas conversões, não ter que ficar fazendo câmbio. Então, dentro do Estado Nacional Moderno, é muito interessante para a burguesia que exista uma moeda única, certo? O rei também vai precisar unificar as forças militares, né? Ele precisa ter uma defesa sólida e estruturada. Então, ele vai criar um exército, digamos assim, né? Para o seu Estado Nacional Moderno, para que ele possa se defender de invasões externas, certo? E também, para manter tudo isso funcionando, o rei precisa de impostos, né? Precisa relacionar quais são os impostos que o povo precisa pagar, né? E ele precisa que esse dinheiro venha constantemente para poder fazer todas as reformas que ele precisa. Trouxe aqui uma imagem para a gente ver como o rei ele vai começar a realmente, de fato, mandar. A gente tem aqui um bispo, enfim, o Papa com a cruz, né? Então, dando essa legitimidade papal para ele. Aqui um cavaleiro, né? Aqui também provavelmente outro cavaleiro. Então, a gente tem aí a figura do rei crescendo. A figura do rei já era importante, só que agora o rei, além de ser importante, né, ele vai ter que fazer coisas. Ele tem o poder nas suas mãos, né, de organizar o Estado. Tranquilo? Quais são as causas e qual é o contexto histórico dessa situação toda? Como eu já falei antes, a gente está no período de renascimento comercial e urbano, as cidades estão crescendo, o comércio está fluindo, né? A crise na Idade Média, né? O feudalismo está decaindo por conta da guerra, que diminui o poder dos senhores feudais, né? Diminui toda aquela situação de, eu sou o senhor, né? Eu sou sucerano desse vassalo, eu sou o senhor que deu o benefício dessa terra para o meu servo, né? Essas relações feudais elas vão desgastando ao longo da guerra, da fome, né? O povo não está mais sendo convencido do discurso feudal, tá? E também da peste negra. A peste negra vai ser um ponto chave, né, para acabar de vez com esse discurso, né, moralizante da Igreja Católica e fundamentando o feudalismo que vai então ruir. Tranquilo? A burguesia muito esperta precisava de uma maneira de se vangloriar, de ter, né, o seu prestígio, né? A burguesia quer crescer cada vez mais. E aí o que a burguesia vai fazer? Vou me aliar à Igreja Católica? Não, eles não gostam de juros, não vai dar certo. Vou me aliar aos senhores feudais? Não, não, eles não querem que eu cresça, né? Porque daí eles vão ter concorrente. Já sei, vou me aliar ao rei, que não tem poder político nenhum, ele é um fantoche, e aí eu vou patrocinar o rei, certo? Então a burguesia vai acabar patrocinando o rei, que vai então conceder a proteção que a burguesia precisa para crescer nesse contexto, certo, gente? Nesse sentido, né, conforme as relações comerciais elas vão evoluindo, o comércio ele vai se tornar mais importante do que a terra, né? O dinheiro em espécie, né, a moeda, enfim, vai se tornar mais importante do que a terra. Repare bem que na Idade Média a propriedade mais importante era a terra, certo? Por isso que a gente tem os feudos, a importância dos feudos, né? Cada senhor feudal tem a sua propriedade, sua terra. Essa era a situação mais importante. Agora não é mais, né? Agora a terra pertence a uma pessoa só. A terra pertence ao rei, né? Quem vai ficar muito bravo com isso vai ser os senhores feudais, que eram os donos das terras, né? Mas o que vai acontecer é que os senhores feudais ainda assim precisam de uma coisa que ou eles não estão conseguindo organizar, né? Eles estão sofrendo com revoltas servis, né? Os servos não querem mais ser servos, os servos estão debandando, estão fugindo para os burgos, e aí os senhores feudais eles vão precisar de alguém para conter essas revoltas. A única pessoa que consegue fazer isso, que tem o poder necessário para fazer isso, é o rei, porque o rei tem todo aquele estado agora, né? Inclusive, olha só que interessante, alguns burgos, eles conseguiram o título de comunas. Já vai começar esse negócio de consumir comunismo, gente? Não, nada a ver com comunismo. Comunas, nessa época, eram meio que cidades, burgos, que conseguiam títulos, tá? Títulos de eu não dependo mais do senhor feudal. Eu não dependo mais do rei, eu não dependo mais de ninguém. Eu sou uma cidade independente. É como se fosse uma cidade-estado que a gente viu na antiguidade, de Grécia e Roma, só que transferindo isso para o nosso contexto de Idade Média. Então essas comunas, elas vão ter esse
esses títulos, tá? De eu não preciso pagar imposto pro rei, eu não preciso dar favor nenhum pro rei. E os caras que comandavam essas comunas, eles também vão ficar um pouco pé da vida, porque eles não queriam perder essa independência toda, tá? E aí quando o rei ele fala, não, esse território agora vai ser todo meu e vocês vão ter que pagar tributos para mim, esses caras vão ficar também um pouco pé da vida com o rei, certo? Então quem que tá pé da vida com o rei? Senhores feudais e os donos dos burgos, né? Os líderes das comunas. Os senhores feudais vão acabar cedendo à pressão porque eles precisavam controlar as revoltas, e os líderes das comunas, os líderes dos burgos independentes, eles vão acabar cedendo também porque eles iam ganhar coisas com isso. Eles iam ganhar moeda, eles iam ganhar pesos e medidas unificados, eles iam ganhar as leis comerciais unificadas, eles iam ganhar influência, iam ganhar prestígio, eles iam ganhar o que eles precisavam para evoluir o seu comércio. Então acaba que todo mundo nessa sociedade vai acabar cedendo à centralização do poder no rei, certo? O que que vai acontecer? Nós vamos ter aí, inclusive, né, a venda de títulos nobiliárquicos. O que que são títulos nobiliárquicos? Nome bonito, né? Nobiliárquicos. Coisa linda, né? E aí, o que é isso, Bruno? Que doideira é essa? Títulos nobiliárquicos são títulos da nobreza, certo? É o conde, é o visconde, é o marquês, tá? São os caras, né, que têm prestígio, que têm, né, são os cavalheiros, né? Talvez, né, não sei, né? Mas enfim, são os cavaleiros, né? São os caras que os manda-chuvas, é a nobreza, tá, galera? A galera que tem prestígio, a galera que tem alguns privilégios até. Tá? E aí o que vai acontecer? Alguns burgueses, né, principalmente os líderes das comunas, eles vão chegar pro rei e vão falar, cara, beleza, eu até deixo tu ser aí o dono de tudo, mas eu quero também ganhar alguma coisa com isso. Aí o rei vai fazer um acordo com esses líderes das comunas e vai então vender títulos nobiliárquicos, né? Vai transformar o dono daquela cidadelazinha ali, agora tem um visconde, pronto, né? E aí o bicho ganha poder, ganha dinheiro pra caramba, né? Então a gente vai ter aí, né, não vai ser uma via de mão única. A gente vai ter os setores da sociedade, né, contrabalanceando entre si para ganharem prestígio, para conseguir se manter, né? Nesse momento a gente tem a sobrevivência, né, abaixo do rei, todo mundo quer alguma coisa, certo? Só os pobres que meio que se ferraram, que não vão ganhar nada, né? Basicamente os pobres se ferraram. Mas isso daí não é novidade para ninguém. Beleza, vamos que vamos agora. Vamos analisar este quadrinho maravilhoso que mostra os setores sociais e o que eles vão ganhar, o que eles vão perder, o que eles vão precisar. Gente, principal da nossa aula é o rei, né? O Estado monárquico ele está centralizado no rei. O rei que manda é o rei que decide o que vai fazer. O rei ele precisa do apoio da burguesia. Sem o dinheiro da burguesia ele não consegue fazer o que ele precisa fazer. Então ele vai dar proteção para a burguesia que em troca vai dar o financiamento da instalação desse Estado nacional moderno. Tranquilo? O rei ele precisa de legitimidade, né? Como é que eu vou falar para todo esse povo, né? O povo ele precisa entender por que o rei é necessário. E quem que vai garantir que o rei tenha essa legitimidade? A nobreza e o clero. Por isso que a nobreza ela não vai se extinguir. Por mais que ela tenha se enfraquecido, né, os senhores feudais tenham perdido suas terras, né, mas a nobreza ela não vai se extinguir, porque a nobreza ela é necessária nesse contexto de tradição, nesse contexto de legitimidade. Beleza, galera? O rei, em troca de legitimidade, vai dar sim privilégios para a nobreza e para o clero, tranquilo? Não é como se eles fossem deixar de existir, deixar de ganhar seus privilégios. Eles continuam ganhando seus privilégios, só que eles não dominam mais a sociedade. Não é mais o clero e a nobreza que vão estar no topo da sociedade, certo? Não, o rei não é mais um fantoche. Agora o rei manda em tudo, né? Agora a gente tem um Estado unificado na figura do rei e a nobreza e o clero precisam servir a este rei. Tranquilo, galera? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda aí. E vamos para a próxima aula. Valeu, meus queridos!